Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. A posição de liderança dentro de um grupo, seja ela momentânea ou constante, ela precisa ser muito trabalhada, precisa ser muito qualificada. Eu tive um exemplo de uma confusão, de atrito formado esses dias por conta de uma líder que é muito medrosa, muito insegura. Então, assim, a coordenadora pediu uns determinados dados para ela e ela tem o hábito de falar o tempo inteiro: ah, mas eu vou mexer no arquivo, mas e se a minha gerente brigar comigo? Ah, mas será que eu posso fazer isso? E se a gerente brigar comigo? Então ela fala o tempo inteiro das coisas que ela precisa fazer, que a gente pede se a gerente for brigar com ela. Quando a gente pede para abrir uma planilha, ah, mas eu não sei, você me ensina? E é assim, muita insegurança. Eu mesma já várias vezes dei a mesma informação. Ela está lá com a planilha, ah, mas eu não sei fazer isso, eu vou lá, eu explico, né? Como que é o procedimento. Falo, olha, você não habilitou a planilha, então você precisa baixar ela aí, salvar para poder habilitar, para você pôr os dados, e assim vai. Mas é uma insegurança constante. E aí nessa de ficar o tempo todo dizendo, e se a gerente brigar comigo? A gente estava precisando de alguns dados, a gerente não estava no serviço, foi solicitado para ela, aí ela ligou para a gerente disse que estava resolvendo umas coisas, estava a caminho, mas da urgência da informação, foi pedido a ela que olhasse no arquivo, era relacionado aos funcionários do serviço, que ela olhasse nos arquivos para poder pegar as informações. Né? Ah, e se a gerente brigar comigo porque eu falei que ela estava vindo e ela não chegou ainda, e se? E aí a coordenadora, nesse e se a gerente brigar comigo, entendeu que a gerente brigou comigo. E aí virou uma confusão total. Como assim, quando a gerente chegou? Como assim você brigou com ela porque ela falou que você estava a caminho, mas você estava demorando? Como assim você brigou com ela porque ela não pode mexer no arquivo? E a gerente, peraí, eu não falei nada. A única coisa que eu falei é que eu estava vindo para resolver a questão. Em nenhum momento eu falei que para ela mentir ou para não mexer, só que a coordenadora já estava tão brava também que a gente não estava escutando, o mal-estar foi formado e ficou uma situação muito ruim, em termos de convivência mesmo, de confiança, porque aí fica aquela, parece que é uma fofoca, que é um diz-que-me-diz-que, que alguém está mentindo na história, né? Porque a coordenadora até falou, olha, se eu perder a confiança, é uma vez só. Não era uma situação que envolvesse confiança, mas por conta da insegurança da fala daquela líder do tempo inteiro, e se, criou esse mal-estar. Isso acontece também quando a equipe está na rua e precisa de uma orientação e a líder está insegura, ah, eu não sei se eu posso fazer, eu não sei se eu posso falar isso, então por que está naquele papel de líder? Então, vários lados dessa questão. Primeiro, para um gerente, para um pessoal do RH, para quem está fazendo o processo seletivo ou designando função, tem que ter este olhar das habilidades da pessoa. Essa pessoa em si, que eu mencionei, ela é muito organizada, ela é muito boa para coletar os dados, para conferir, né? Só que ela só faz uma coisa de cada vez, é o perfil dela. E precisa ser trabalhada essa confiança, precisa ser trabalhada essa liderança, precisa ser empoderada do que ela pode fazer. Então, quem está à frente tem que ter esse olhar das deficiências da pessoa e do que precisa ser trabalhado. Ninguém nasce pronto mesmo. A gente tem as habilidades da gente, tem fatores que favorecem para determinadas funções, mas as habilidades podem ser desenvolvidas. A inteligência emocional, o estudo da inteligência emocional diz isso. Várias habilidades e que essas habilidades podem ser trabalhadas e desenvolvidas através de atividades que podem ser aprendidas. Então, para a pessoa ter um cargo de liderança ou exercer, ou às vezes você nem tem o cargo, mas naquele momento você tem que exercer a liderança. Precisa se apropriar da situação, precisa se apropriar do que pode ser feito, precisa entender aquilo que está fazendo, né? Porque quando a gente sabe por que a gente está fazendo uma coisa, fica mais fácil entender o que a gente pode fazer para atingir aquele objetivo.
Então precisa ser trabalhado muito isso com as equipes, precisa ser trabalhado isso com a liderança, precisa ser trabalhado isso com o gerente, desenvolvida essas habilidades. A gente tem que valorizar as que a gente já tem, colocar no lugar certo e desenvolver as outras que são necessárias. Porque o fato da pessoa ser muito boa numa coisa e não ser na outra não quer dizer que ela não pode exercer a função. Ela pode, desde que quem tem condições, quem está acima, quem participa do grupo se disponha a desenvolver essas habilidades, a ensinar, a prestar atenção. E quem está em cargo de coordenação, de supervisão, de gerência, precisa ter muito cuidado com as questões de comunicação para não subentender e gerar um conflito por causa de uma coisa que virou achismo, né? Eu acho que ela falou que a gerente brigou comigo. Vamos confirmar? Não, peraí. Ela brigou com você, mas brigou com você por quê? Ah, tá, não, você está preocupada e se ela brigar? É outra situação. É a insegurança da pessoa e não se voltar para o gerente. Então, essas ferramentas de comunicação são muito delicadas, muito importante de serem trabalhadas para não ter esses conflitos, para não ter essas informações erradas, porque aí se perde um tempo muito grande, uma energia com conflito, com esclarecimento. A gente ficou até o dia seguinte tentando entender a situação para perceber que foi o e se que desencadeou isso, porque ela falou e se, o outro entendeu, brigou comigo, né, como coisa já acontecida e gerou esse transtorno, essa intriga. E às vezes os conflitos dentro do ambiente de trabalho são por isso. Esses dias a coordenadora me pediu para dar suporte para uma colega para preencher os dados de uma planilha, para perguntar para ela se ela tinha feito a parte dela, se ela precisava de ajuda, porque eu já tinha feito a minha. Eu fui lá e falei para ela, olha, a coordenadora falou que ela precisa dos papéis, porque dependia de assinatura, e queria saber se você conseguiu fazer a sua parte ou se você precisa que eu te ajude. Ela falou, eu colhi os dados, mas eu não tenho um instrumental para preencher. Eu respondi, eu tenho. Você pode me dar que eu preencho, que ela estava ocupada com uma outra atividade. Ah, tá, peraí, daqui a pouco eu te dou. E continuou fazendo o que ela estava fazendo. Aí eu respondi para a coordenadora, né, que eu tinha falado com ela, que ela estava ocupada numa outra atividade, mas que ela ia me dar os dados e eu ia fazer. E fui para minha sala fazer outras coisas. Daí a pouco, essa colega entrou na sala muito brava. Eu não falei para você que eu tinha colhido os dados e que eu ia te dar? Porque provavelmente a coordenadora chamou a atenção dela e falou, não, entrega agora para a Alice, porque eu preciso desses papéis para assinar. Só que ela achou que eu tinha falado alguma coisa contra ela. Eu falei, não, o que eu respondi para a coordenadora é que você tinha colhido os dados, você ia me passar, só que naquele momento exato você estava fazendo um trabalho de orientação com uma outra pessoa. E que assim que você terminasse, a gente faria. Então, a pessoa já vem armada, né, por uma questão de subentender a comunicação, já vem pronta para brigar e causa um mal-estar que às vezes depois é muito difícil de tirar, de resolver, né, vira um conflito. Vira uma quebra de confiança sim, porque você já se estressou, você já se cansou naquela situação, já se protegeu, porque né, se você é agredido, principalmente se você, não foi isso que você disse, ou se você está envolvido no meio da situação, vem uma mágoa, vem um sentimento ruim que perdura. Mesmo que a situação seja esclarecida, o mal está feito. Então, a comunicação dentro da equipe ela é muito importante e quem está no cargo de liderança precisa desenvolver essas habilidades. A habilidade de ter segurança, porque a equipe que você está liderando, ela quer de você um direcionamento e uma segurança. O saber, estamos indo juntos para uma direção que me foi indicada. Se não tem direção e se a pessoa se sente solitária naquela caminhada, vai ser mais difícil ela conseguir fazer a função dela, concluir a atividade dela, fazer o que foi determinado para ela. Então, preste atenção. Como está a comunicação dentro do seu ambiente de trabalho? Às vezes, as fofocas que são geradas, elas vêm destes maus entendidos. Os conflitos que acontecem, eles vêm do mal entendido que foi desencadeado por uma informação que não está clara. Por um entendimento, a pessoa falou A, entendeu B, e aí eu vou brigar por causa do B, mas não foi B, foi o A, e aí a coisa já está feita.
Então, como está a comunicação? Como está a sua comunicação em relação aos outros? E como está o ambiente de comunicação no seu trabalho, no seu convívio? Porque também às vezes a gente não tem abertura para esclarecer. Não, peraí, né? Você entendeu isso, mas não foi isso, às vezes não dá. Dependendo da situação, você é obrigado a baixar a cabeça, remoer a raiva e ficar com aquela impressão ruim que fica no ambiente. Então, faça uma avaliação. Se você é líder, de como está essa liderança e a comunicação da liderança e a postura da liderança. Se você é liderado, como está esta postura, esta comunicação do seu líder com a equipe e como que essas informações estão acontecendo dentro da equipe. Elas são claras? Elas estão trazendo contribuições para o desenvolvimento do trabalho, para a convivência, porque é importante ter uma convivência sadia, de confiança, profissionalismo dentro do ambiente de trabalho, senão a gente fica com as impressões pessoais, com os sentimentos pessoais e às vezes esses são traiçoeiros, porque a gente já tem de cara uma prevenção contra a pessoa ou um sentimento de que a pessoa é incapaz, então como que quer falar comigo, e a gente precisa desenvolver todos os lados da pessoa e do ambiente e da equipe. Então, como está este ambiente, como está esta confiança, como está a comunicação dentro da equipe e principalmente como você, gerente, está desenvolvendo o líder, você líder como está tratando a equipe e você equipe como está contribuindo para desenvolver estas potencialidades. Por hoje é isso, eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Pense nisso e até a próxima!